eu cumprimento já do outro lado da tela o ex-senador e ex-governador do Paraná e também agora pré-candidato ao governo do Paraná pelo Partido dos Trabalhadores, Roberto Requião. Roberto Requião, bom dia. Estamos sem seu áudio, Requião. Desculpa, Requião, estamos sem seu áudio. Agora sim. Bom dia, Anderson. É um prazer bater um papo com vocês. Prazer é nosso, Requião, te receber mais uma vez aqui no Faixa Livre. A gente que já conversou tanto lá no programa com Paulo Passarinho, comigo. É uma honra te receber aqui mais uma vez no programa, Requião. Requião, a gente tem observado aí no país ao longo dos últimos tempos essa tentativa do Jair Bolsonaro de tentar se capitalizar eleitoralmente para, evidentemente, tentar renovar o mandato no mês de outubro. Não por acaso, o Congresso aprovou ontem, na verdade anteontem, definitivamente, a tal da PEC Kamikaze, que oferece aí uma série de benefícios, distribui renda para a população mais pobre, algo, evidentemente, que é muito necessário, mas que o Jair Bolsonaro utiliza única e exclusivamente com intenções eleitoreiras. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de todo esse cenário que a gente tem aí, de o Bolsonaro tentando se capitalizar. Por outro lado, o Lula aparece aí à frente nas pesquisas de intenções de voto. Como é que você tem avaliado o cenário político no nosso país, especialmente essa tentativa do Bolsonaro de oferecer recursos para a nossa população para ganhar apoio aí para as eleições, para esse processo eleitoral que a gente vai ter em outubro, o Requião? Anderson, o Bolsonaro sequer é presidente da República. O Bolsonaro é o boneco dos ventrílocos do capital financeiro e o governo é operado pelo Guedes. Você veja o que está acontecendo a cada dia. 3 ou 4 dias atrás venderam a Gaspetro. Não houve um grito forte da imprensa oficial do Brasil, das grandes redes de televisão. Eles estão acabando com o país. O Bolsonaro é um animador de picadeiro desse circo em que foi transformado o nosso país. Ele, na verdade, foi criado pela Rede Globo, aquela história de que todo político era corrupto, que levantou o Brasil contra a classe política de uma forma geral. Faço um parênteses aqui. A corrupção existia e existe, e, na minha opinião, ladrão de dinheiro público tem que ir para a cadeia. Mas não foi o que aconteceu, né? A Lava Jato surge como uma tentativa de desmoralizar a política, tirar políticos progressistas e nacionalistas do processo de disputa e entregar a Petrobras, a água, a soberania nacional, tirar a dignidade dos trabalhadores, liquidar com a aposentadoria tripartite criada lá atrás, na Alemanha, pelo Bismarck. Então, isso tudo é o jogo geopolítico do interesse dos Estados Unidos. Olha, eu não diria nem dos Estados Unidos. É do capital financeiro, o capital vadio, porque o próprio Estados Unidos está dominado pelo capital financeiro. Eu estive recentemente lá, a miséria do povo, morando nas ruas, perdendo casas em favor dos bancos que executam financiamentos impossíveis de serem pagos à crise. É simplesmente terrível. O povo está vivendo uma pressão muito pesada. Então, o que eu vejo é que o Bolsonaro, na sua limitação intelectual, faz o papel do animador de picadeiro. Mas a coisa vai feia. Eu, por exemplo, domingo agora estarei em Foz do Iguaçu, no velório do Marcelo Arruda. Mas não é só isso. Você veja o que aconteceu ontem em Toledo, no Paraná. Não sei se vocês têm notícia já. Um policial militar mata a família inteira, 2 pessoas na rua e dá um tiro e se suicida também. É esse desespero pregado pelo Bolsonaro, a violência. E eu até me inspiro no Marshall McLuhan, lembra? A visão da aldeia global, mas fundamentalmente o meio é a mensagem. O Bolsonaro, de um ponto de vista freudiano, como líder, referência, ele inspira esses malucos forjados pela Rede Globo e pela mídia na visão de extrema-direita, na visão do liberalismo econômico selvagem, na visão da competição absoluta. E aqui no Paraná e no Brasil, se esse processo prosseguir, nós teremos só 2 classes sociais do país, a dos que não comem e a dos que não dormem. Os que não comem porque não têm o que comer
e os que não dormem com medo do desespero do que não comem. Nós estamos marginalizando a população. É a concentração da renda, uma minoria endinheirada mandando em tudo. É uma coisa simplesmente terrível que nós estamos vivendo. Agora, a contraposição disso tudo é o Lula, que foi injustiçado, violentado pela Lava Jato, e que hoje se apresenta como uma esperança do Brasil. E alguém me diz, mas o Lula tem defeito disso, daquilo? Tem. O Lula tem defeito, Anderson, você tem e eu tenho também. Mas o Lula tem qualidades, e eu acho que o Lula hoje formou um sentimento anti-imperialista poderoso no tempo que ficou na cadeia, refletindo sobre o afastamento da Dilma e sobre a sua prisão. O Lula é a esperança de todo brasileiro. Não gostam do Lula por isso e por aquilo, porque ele não tem um dedo, porque ele erra uma palavra num determinado momento, não tem importância. Tem que votar no Lula para a gente zerar esta loucura que o Brasil está entrando, e o Lula é a única oportunidade que a gente tem. Brasileiro de verdade vota nele. Requião, eu queria aproveitar uma parte da tua fala em que você falou a respeito dessa concentração de renda que a gente tem no nosso país. Essa PEC kamikaze que o Bolsonaro deu, que o Bolsonaro aprovou lá na Câmara dos Deputados anteontem, ela evidentemente tenta distribuir renda para a população. A grande questão, Requião, eu acho que pouca gente percebeu isso, muita gente que vai receber, que vai ser beneficiado aí por esses auxílios que o Bolsonaro conseguiu aprovar ontem, vai usar esse dinheiro para pagar a dívida. Ou seja, esses recursos que hoje estão indo para a mão da população, daqui a pouco vão voltar para os cofres dos bancos, Requião. Eu acho que as pessoas não perceberam que essa lógica absolutamente nefasta que está colocada de um governo que entrega dinheiro para a população, para as pessoas devolverem esse dinheiro para os bancos, né, Requião? Pior do que isso, Anderson. Os bancos estão financiando isso no consignado com juros altíssimos. Estão transformando num negócio para eles. E a outra coisa é que o projeto acaba sendo temporário, é a compra eleitoral. Agora, como é que o povo tem que se comportar com isso? Eu vou te contar aqui uma história minha. Eu sou um cara de esquerda quase que geneticamente. Os meus antepassados, o meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca, o meu avô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, meu pai e meu avô foram militantes. Eu entrei no MDB. Eu fui um dos autores da Carta de Princípios do PMDB. Aquele capítulo que dizia: o PMDB é o partido das classes populares, desligados das decisões do grande capital, das mulheres, das minorias étnicas, dos trabalhadores. O PMDB deixou de ser. Eu não saí do PMDB, o PMDB saiu de mim. E eu entrei nessa frente política capitaneada pelo PT para tentar consertar o que acontece no Paraná e no Brasil. Mas eu, lá atrás, eu queria ser candidato a prefeito de Curitiba. E uma manhã, na minha casa que eu estou agora, uma casa do BNH que eu comprei há 44 anos de idade, 44 anos atrás, apareceram companheiros meus do movimento de associação de bairro. Eu trabalhava como advogado para os movimentos da associação e sindicatos. Criei mais de 100 associações em Curitiba e na região. E eles disseram o seguinte: Requião, você se lançou candidato a governador pelo PMDB, mas tem aí um escritório dos ricos do PMDB, ele tinha se fundido com o PP, estão chamando os delegados e oferecendo dinheiro bom para eles votarem contra você. Eles têm outro candidato. Eu disse: perdi a eleição. O meu pessoal era muito amigo, muito fiel, mas muito pobre. Eles iam ficar no desespero. Eles iam acabar cedendo à corrupção e com consciência culpada. Mas daí me ocorreu na hora uma ideia. Disse: companheiros, vamos fazer uma manobra, uma treta com esses malandros? Eu não tenho dinheiro para fazer campanha. Eu tenho dificuldade para começar a minha pré-campanha eleitoral. Vocês não têm dinheiro em casa. Vamos conseguir umas combis velhas, umas 3 ou 4 combis, e vocês saem daqui e vão no escritório desses caras, levam as combis com os delegados dos diretórios distritais, dos bairros e tudo mais. Pegam o dinheiro, vocês ficam com a metade e me dão a metade e nós vamos derrotar essa gente. O pessoal morreu de rir, achou engraçado. No fim da tarde, a mesa da sala da minha casa estava cheia de dinheiro em cédulas, eles rindo muito, levando a parte deles para casa. Eu ganhei a convenção, me elegi prefeito e comecei a campanha com essa grana. Nós temos que vender essa versão hoje.
essa tentativa de compra é uma malandragem. Agora, qual foi o erro da oposição? Eles deviam ter ido para as tribunas do Senado e da Câmara e, com muita força, explicando com clareza o que era. Íamos perder, eles têm maioria, o capital financeiro manda no Congresso. E esta compra é uma compra dos interesses do capital financeiro da concentração de renda no Brasil. A cada dia vende uma empresa, vai Gaspetro, vai isso, aquilo, vai Petrobras. E nós temos que resistir a isso, mas nós temos que formar a opinião pública. Não adianta só falar o Lula é nosso candidato, é a nossa esperança. Nós temos que fazer a denúncia para que o Lula, presidente, tenha uma força de opinião pública politizada, conscientizada, que o ajude a tomar as providências. Como é que nós podemos ter um governo popular, Anderson, com o Banco Central independente? Como é que nós podemos ter um governo popular com a Petrobras com 63,6% de ações privadas na mão do capital financeiro dos investidores da Bolsa de Nova York? Como é que nós podemos admitir que vamos ter um governo popular quando o Congresso recentemente aprovou a conta remunerada das instituições financeiras do Banco Central? No fim de um dia, o dinheiro está parado, não tomaram o dinheiro porque o juro é muito alto. O que o banqueiro tem que fazer? No dia seguinte, ele tem que baixar o juro. Agora, não. Ele deposita automaticamente num computadorzinho no Banco Central com um juro altíssimo. Daí diriam, não, mas é o juro mais baixo que o juro de mercado. Não é verdade, porque o spread, o risco não existe no Banco Central. Então, é um juro mais alto. É uma malandragem generalizada e eu sinto a falta da denúncia firme a respeito destas questões. Requião, é justamente essa crítica que a gente tem feito aqui ao longo dos últimos tempos no Faixa Livre. A gente avalia que falta à esquerda mobilização popular e diálogo com a população. Eu acho que falta muita... A estratégia de comunicação que a esquerda tem utilizado, ela não é efetiva, está muito claro isso. Como é que a gente consegue superar, especialmente essa turma da extrema-direita, nessa estratégia de mobilização, de comunicação com as massas, Requião? O problema é mais ou menos nosso, né? Nós deixamos de levantar a consciência popular com ações claras do Estado. Eu aqui no Paraná, como governador, criei uma escola de governo toda terça-feira pela televisão educativa do Estado para tentar levantar o nível de consciência e explicar as coisas. No ponto de vista eleitoral, não tem muita saída, Anderson, porque nós temos uma população despolitizada. Então, não adianta você querer aprofundar muito as questões. Eu acho que a gente tem que continuar aprofundando as questões, que nós vamos falar com os quadros médios da sociedade e eles vão progressivamente levar o entendimento da exploração do capital financeiro, do racismo e dessa boçalidade toda para frente. Mas não está acontecendo. Hoje, se o Lula, por exemplo, resolvesse se especializar, ele caía na armadilha do Ciro Gomes. O povo não vai entender. Então ele diz, temos que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Precisamos de emprego, precisamos viajar de avião. É claro que é uma simplificação, mas é uma simplificação da imposição do desconhecimento político da população. Agora, nós temos que ir para o outro lado. Nós temos que começar a falar politicamente, explicar, para ir naquele sentido gramsciano, né? Nós temos os intelectuais orgânicos, os quadros médios e os militantes. Nós, os intelectuais orgânicos desse processo, temos que baixar um pouco o tom, mas para informar os quadros médios e acabarmos informando os militantes também. Senão nós vamos cair numa armadilha. Eu acho o Lula porreta. Eu acho que o Lula, hoje, é um sujeito que tem uma visão muito clara do imperialismo. Ele é um defensor da soberania nacional. Ele sabe por que ele caiu, porque ele foi preso, porque a Dilma caiu. Então, ele está consciente disso. Mas se não houver um Congresso que tenha uma inteligência melhor sobre estas coisas, a questão geopolítica do mundo, e nós temos hoje, Anderson, uma oportunidade incrível. A Rússia e os Estados Unidos brigando, transformando a Ucrânia em bucha de canhão pelo domínio do comércio do planeta. Não é esquerda e direita, é o domínio do comércio pelos concentradores de renda. Porque o Putin é um sujeito extremamente reacionário e conservador. Mas isso abre a perspectiva para nós termos um projeto de desenvolvimento no Brasil. Eu fico imaginando o Lula renovado com o que ele aprendeu e um Celso Amorim
no Ministério das Relações Exteriores para restabelecer a nossa posição de influência e de proposta no mundo, na política externa do Brasil. Um projeto claro de desenvolvimento. Sim, vamos respeitar os outros, mas vamos ser considerados e respeitados porque temos o nosso projeto. É um troço bacana. Eu vejo nessa eleição uma oportunidade muito grande para a gente avançar. Mas nós temos que politizar esse processo. Eu fico horrorizado quando vejo a nossa oposição votando essas imbecilidades no Congresso Nacional, sem o grito forte de esclarecimento e protesto no amplificador que é o Congresso Nacional. Lamentavelmente, há uma rendição dessa nossa oposição lá no Congresso Nacional, que você coloca muito bem. Um outro fator aí que você chama atenção, essa necessidade de Brasil se impor novamente como um player efetivamente integrado ao cenário internacional, como protagonista nesses debates aí que a gente tem visto no campo internacional. O Requião, como você sabe bem, a gente tem uma audiência muito qualificada aqui no Faixa Livre, e eu tenho aqui um comentário de uma pessoa que você conhece bem, ó. O jornalista Milton Temer, ele faz um elogio aqui, ele diz, ó, se eu fosse eleitor no Paraná, meu voto seria Requião. Não entendo que o PSOL lance candidatura própria exatamente no estado onde o PT se apresenta como um candidato realmente de esquerda. Eu queria aproveitar isso, Requião, essa mensagem. Nem eu entendo. Pois é, eu queria te passar a palavra para você falar veja bem, dessas alianças que estão sendo construídas aí no teu estado, Requião. Uma boa parte do PSOL está conosco, né? O PSOL aqui do Paraná não é exatamente o partido que se formula nacionalmente, mas uma boa parte está conosco, defendeu a aliança, e inclusive é uma bobagem, porque se o PSOL viesse numa coligação conosco, a nossa coligação daria oportunidade para o PSOL fazer legenda, e dificilmente vai fazer legenda, e isso impede de ter um deputado, e tem candidatos absolutamente incríveis do PSOL à Câmara e à Assembleia Legislativa do Paraná. Foi uma bobagem. E nós estamos tentando ampliar. Nós fizemos agora um convite ao PDT. Nós vamos ter a resposta essa semana de uma coligação local. Nós fizemos também um convite ao PSDB, mas o PSDB aqui é o partido da direita, né? Mas estamos tentando formular uma aliança de mudança do Paraná, de reconstrução de tudo que foi destruído. Estamos bem abertos nesse processo. Entendo. O PDT, por exemplo, podia ter o nosso candidato ao Senado. Agora saiu aí o Sérgio Moro contra uma espécie de pai político dele, que é o Álvaro Dias. É uma coisa inacreditável. O Moro era do Podemos, gastou 2 milhões de reais do Podemos para melhorar a voz, a pronúncia, a entonação, fazer propaganda, botar comerciais na internet, e de repente passa uma rasteira no Álvaro Dias e sai candidato contra o... É uma bagunça, esse pessoal só pensa neles mesmo, não pensa na política. E o Moro é a favor da venda da Petrobras, da Eletrobras, das empresas públicas do Paraná. É um verdadeiro horror, politicamente. A grande verdade, Rick, é que essa turma está batendo cabeça hoje. Lamentavelmente, a gente observa aí, eles evidentemente não têm a menor condição de se colocar como alternativa para que o Brasil efetivamente tenha uma melhora, e eles vivem batendo cabeça. A verdade é essa. Rick, eu queria voltar a falar do quadro nacional, porque a gente tem observado aí, ao longo dos últimos tempos, uma tentativa, uma insistência dos militares, do pessoal das Forças Armadas, em ameaçar o processo eleitoral. E as instituições, elas parecem que estão aí, de alguma forma, alheias a tudo isso que tem acontecido no nosso país. O Supremo Tribunal Federal não se coloca com firmeza. Eu, pelo menos na minha avaliação, não há uma presença efetiva do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, em relação a essas ameaças que os militares têm feito ao nosso processo eleitoral. Eu queria que você abordasse justamente essa questão dos militares, da influência dos militares no processo eleitoral. Você acha que pode haver aí uma tentativa de golpe dessa turma em outubro? Anderson, eu sou oficial da reserva, não remunerada, do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro não vai dar golpe algum num projeto nacional, num projeto que melhore a vida do povo. Eles deram uma melhorada salarial aos oficiais, mas o conjunto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica está profundamente ligado ao povo brasileiro. Às vezes o oficial pode ter uma vantagenzinha, mas ele tem um primo que não é oficial.
ele tem uma cunhada que não é oficial, ele tem um sogro que está sofrendo com a alta do custo de vida. Há 4 dias atrás, eu, pela manhã, fui ao mercado comprar um litro de leite, R$ 8,90 em Curitiba. É um verdadeiro roubo. Aqui no Paraná, o preço da energia elétrica e da água são roubos. Não há empreendimento algum em favor do Estado e são lucros fantásticos transmitidos aos investidores privados que não sabem nem onde fica o Paraná e investiram na Bolsa de Nova York. O povo está sofrendo, o Exército está envolvido nisso. Cooptaram alguns bobões do comando, que ficam dizendo parvoíces, bobagens a cada momento. As Forças Armadas brasileiras não dão golpe. Ontem, o Stedley, num debate que fez comigo, ele dizia: quem dá golpe é o capital financeiro. As Forças Armadas são um instrumento, elas não vão dar golpe algum contra o Brasil e contra a vida das suas próprias famílias. É uma tolice isso. Agora, acho que esse fantasma do fascismo é uma tentativa de transformar o Lula num candidato da terceira via. Oh, muito medo, o fascismo nos assusta. Então vamos ceder cada vez mais nas nossas propostas e fazer não um governo de mudança sério, como é o que o Lula quer pessoalmente, e fazer alianças absolutamente impalatáveis para o progresso do Brasil, para a retomada do nosso processo civilizatório, para a nossa independência, para o nosso projeto de desenvolvimento. Eu acho que isso não vai acontecer. É um fantasma que levantam para jogar a oposição cada vez mais para a direita. E daí vem aqueles caras lá do Congresso que votam em silêncio essas bobagens, como essa PEC do fim do mundo, com medo de que a Globo, no dia seguinte, diga que eles votaram contra o auxílio da população desesperada e desempregada. Eles deviam levantar a voz e explicar o que está acontecendo, como eu fiz na convenção do PMDB, em que eu fui candidato a prefeito contra a estrutura do partido e ganhei a eleição em Curitiba contra o famoso Jaime Lerner da época. O Requião, você citou um negócio, uma questão que eu te confesso que eu tenho muito temor, que é justamente essa situação onde o fascismo avança no nosso país e, de certa forma, ele tem sido utilizado pelos neoliberais para que eles continuem mantendo seus privilégios. Eu acho que o meu temor, nesse momento, principalmente é esse, que os neoliberais, evidentemente, caso o Lula venha a ser eleito, utilizem o bolsonarismo para, de alguma forma, chantagear o governo do Lula. Caso, evidentemente, o Lula faça um governo de mudanças, como é necessário aqui no nosso país, um governo popular, eu temo que os ultraliberais, de alguma forma, se mantenham ali sob essa tentativa de ameaça ao governo do Lula, ou de quem quer que venha a ser eleito no lugar do Bolsonaro, nesse eventual apoio ao Bolsonaro numa próxima eleição. Você teme essa chantagem dos neoliberais em um eventual governo Lula? A direita brasileira está dividida. Uma parte já não suporta mais o Bolsonaro. A população que votou no Bolsonaro foi a mesma que votou no Lula lá atrás, que votou no Collor, que votou no Fernando Henrique, que votou no Roberto Requião aqui no Paraná. A expectativa da mudança, mas a decepção hoje é muito grande com o Bolsonaro. Eu acho que as coisas estão mudando e a vitória do Lula será expressiva, expressivíssima. Mas eu acredito que eles querem pressionar para não haver mudança. Você veja, eles criticam o Bolsonaro, 100 anos de sigilo no inquérito do filhote do Bolsonaro, mas louvam a privatização da Gaspetro, a venda de uma usina a cada semana. Eles estão a favor da entrega do Brasil, eles são muito ruins. Então, eu acho que o Bolsonaro trabalha com uma minoria. A opinião pública brasileira não é assim. Eu fiz uma pesquisa aqui no Paraná sobre a Petrobras e 75% a 80% da população são absolutamente contrárias à privatização da Petrobras. Apesar de toda essa propaganda, de toda esta lenda que empresa pública não funciona, quando isso é um erro. Agora, é evidente que nós tínhamos alguns pecados. O corporativismo dentro das empresas públicas era uma manifestação coletiva do egoísmo e do individualismo. Nós precisamos de mais fiscalização, mas eles se valeram dessas pequenas alavancas para criar a ideia de que nenhuma empresa pública funciona, o que não é verdade. Não é? Veja o SUS, veja a Copel no Paraná,
Veja, a nossa Sanepar aqui para falar da minha aldeia, como gostava o Marshall McLuhan, né? Quer ser universal, cante a sua aldeia. Mas nós precisamos de um pouco mais de disciplina. E outra coisa que tem que ficar firme. Nós temos que brigar pelo país, pelo processo civilizatório. Nós temos que defender o Lula, que foi injustiçado e que é a nossa esperança hoje, de brasileiros, não de petistas, mas nós temos que continuar com aquela posição. Ladrão de dinheiro público na cadeia. Sem dúvida alguma, Requião. Isso deve ser um karma, essa defesa nossa do Estado Nacional, como você muito bem coloca, essa defesa pela punição aos corruptos. Está muito claro que isso é muito importante no nosso país, mas a grande questão, Requião, nesse cenário de necessidade da gente combater desigualdades, não dá para a gente deixar de falar na importância e na necessidade da gente taxar as grandes fortunas, né, o Requião? Algo que nunca se deu no nosso país. Como é que você avalia isso? Você acha que o Lula vai conseguir levar um projeto de taxação das grandes fortunas, por exemplo, à frente, Requião? O Brasil é o único país que não taxa dividendos do capital. O Brasil e a Estônia. A Estônia, porque era um país madeireiro, né, do Pinho de Riga, não tinha nada. Eles liberaram a taxação de investimentos e de lucros para tentar se transformar num polo mundial da informática avançada. Mas aqui isso passou pelo nosso governo, o governo do Lula também, não deixamos passar isso. A gente tem que entender esse processo. Agora, veja bem, nós temos que ter uma proposta de desenvolvimento completa. A simples taxação de grandes fortunas vai desarmar os grandes capitais do Brasil, que poderiam ser induzidos num planejamento indicativo, como o do De Gaulle na França, em determinado momento, numa proposta de desenvolvimento nacional. Isoladamente, apenas isso pode simplesmente, nessa abertura que nós estamos vivendo, dar uma chance fantástica para o capital externo que não é taxado. Então, nós temos que ter um projeto completo. Nada contra a taxação de grandes fortunas. É bacana isso. Mas, porém, todavia, contudo, nós não podemos dar uma vantagem extraordinária para quem não é brasileiro vir aqui comprar tudo. E os brasileiros vão acabar tentando sair. Então, tem que ser um projeto completo. Tem que ser um grande acordo nacional de retomada do desenvolvimento. Em 1980, Anderson, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Quem eram os tigres asiáticos? Coreia do Sul, Letônia, Estônia e a China. Hoje nós não produzimos industrialmente 9% do que eles produzem. Nós estamos com essa asneira dos limites de gasto, a PEC do fim do mundo. Os Estados Unidos não respeita isso, emite para se desenvolver, o Biden está fazendo. E a China cresceu dessa maneira, emitindo para investir no crescimento. Não é jogar dinheiro fora, investindo dentro de um projeto nacional de desenvolvimento. É orçamento funcional. Então, muita coisa tem para ser feita. Agora, isoladamente, essas coisas podem ser armadilhas para nos levar a um engano. E há um outro detalhe, Requião, diante de todo esse cenário que você muito bem traçou. Eu acho que a gente precisa entender, eu acho que é mais do que fundamental a gente colocar em discussão a necessidade que há no nosso país da gente revogar essas reformas absurdas que foram colocadas aí a partir da gestão do Michel Temer, especialmente a reforma trabalhista. Está muito claro que isso está sendo um desastre para o nosso país, a população precarizada, os empregos aí sendo perdidos, a população perdendo renda, gente empregada com menos renda. Você acha que há possibilidade? Sem dúvida que agora. Transformar o Brasil numa fazenda, sim, com excesso de trabalho e diminuição do salário. É claro que isso é uma tolice, mas eu não falo nem em revogar. Eu comecei a minha vida como agricultor, fui advogado trabalhista. Eu acho que nós temos que apresentar, e devíamos apresentar desde agora, Anderson, uma proposta de legislação trabalhista completa. Porque o mesmo trabalho que nós teríamos para revogar, nós teremos para fazer uma proposta de verdade. Claro que a legislação trabalhista tinha alguns erros. Eu fui advogado trabalhista, conheço bem, conheço em profundidade isso. Mas eles não tentaram melhorar, eles tentaram acabar com a dignidade dos trabalhadores. A aposentadoria, por exemplo, que eles dizem, coisa de comunista, tem nada de comunista. Ela foi criada pelo Bismarck na Alemanha, na reunificação da Alemanha, em cima de ideias do Johann Schacht.
que já tinha morrido naquela época, mas tinha deixado textos. Eles diziam o seguinte: a burguesia, com o avanço do comércio e da indústria no mundo, ficou forte, fora dos burgos, fora das muralhas da montanha, a muralha dos feudos. Mas eles estavam indignados com o poder hereditário da nobreza, das elites. Então eles levantaram, derrubaram, acabou aquilo tudo na Revolução Francesa e na sacralização da propriedade privada. Então o que dizia o Johann Schacht? Ele dizia o seguinte: a evolução continua, o número de trabalhadores é enorme, mas o trabalhador tem como seu único capital a sua força de trabalho. Quando ele envelhece, a sua força diminui, estiola, ele fica sem ter sobrevivência, mas eles estão aumentando em número. O Schacht dizia: os trabalhadores vão se levantar e fazer com a burguesia o que a burguesia fez com as elites da nobreza. Eles vão derrotá-la. O Bismarck, que queria a reunificação da Alemanha, disse o seguinte: não, eu vou tentar evitar isso. Vamos garantir a aposentadoria do trabalhador de uma forma tripartite. O Estado, o empregador e o trabalhador. Até isso eles acabaram. Eles querem, os donos do capital financeiro, a escravização do trabalho no planeta Terra. E quem se insurge contra isso é o Papa Francisco, que olha de frente esse capitalismo financeiro e bate com força. Ele diz: o capital pode ser bom quando monta uma fábrica e dá empregos e salários decentes para os trabalhadores, quando levanta o nível tecnológico do mundo, mas o capital não pode comandar as pessoas, a felicidade das pessoas. E volta a uma citação bíblica: não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon na Bíblia é uma palavra hebraica que não significa nem outro Deus, nem outro diabo. É dinheiro. É o Geschäft, é o dinheiro. Não se pode servir a Deus, é o dinheiro, não se pode servir ao povo, é o dinheiro. E o Brasil está comandado pelo capital financeiro, com esse animador de picadeiro maluco, que é o Bolsonaro, com esse operador do mercado, que não é economista porra nenhuma, que é o Guedes. Mas atrás disso os bancos, e o silêncio do Congresso Nacional e a covardia dos nossos companheiros no Congresso. Eu vi que você ia colocar o Glauber adiante aí. Por que não tem a coragem do Glauber de enfrentar essa parada e dizer com clareza o que está acontecendo? Está sofrendo, como eu sofro no Paraná com a política que faço, mas está tentando levantar o nível de consciência dos brasileiros, que é o benefício maior que nós podemos trazer, mais do que as nossas eleições. Requião, a pergunta que fique para encerrar aqui, porque você tem uma limitação de horário, é a seguinte: o Lula vai conseguir, se eleito, fazer esse necessário embate à turma do capital hegemônico com as alianças que ele tem construído para conseguir se eleger, Requião? Eu espero que sim. Mas ele não conseguiria se eleger. Eu reclamei um pouco das alianças no começo. Eu sou amigo pessoal do Alckmin. Mas eu reclamei da posição política dele, é evidente que não é a minha. Mas ele precisava ampliar isso e essa decepção dos eleitores que votaram no Bolsonaro, influenciados pela Globo, tem que ser manipulada. Então, ele vai muito bem. Eu acho que ele pode avançar, mas ele reduz a zero esse avanço do capital financeiro e do domínio do dinheiro no Brasil. E nós podemos recomeçar esse processo. Agora, o Lula será tão bom quanto for bom o Congresso Nacional e quanto for eficiente e politizada a mobilização que a gente consiga fazer no Brasil. Por isso, por exemplo, eu sou candidato a governador do Estado. Já fui 3 vezes. Depois fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano com sede em Bruxelas. Presidente da fração brasileira do Parlasul, em Montevidéu, e do Parlatino no Panamá. Aprendi muito da política internacional, essas loucuras do liberalismo econômico, os fracassos absurdos. Eu sou candidato nessa eleição para levantar o nível político da discussão e para ganhar a eleição e ser um apoio ao Lula nas mudanças necessárias, ajudando a mobilizar o Brasil em favor dos brasileiros. Eu acho que nós temos uma oportunidade incrível e insisto mais uma vez, a oportunidade se nos é aberta pelo conflito entre o conservadorismo russo e o conservadorismo norte-americano no domínio do comércio do mundo, capital concentrado. E nós temos a oportunidade de colocarmos a nossa proposta de desenvolvimento. O Brasil é incrível. Excesso de água, suficiência de petróleo, um povo inteligente e criativo, e a merda dessas redes de televisão
tentando despolitizar, dominar e entregar o processo nacional de civilização. É a nossa guerra, é a nossa luta, Anderson. E há décadas, Requião. Há décadas. E outra coisa, que fique claro, não vamos resolver tudo no governo do Lula, nem ele. Nós temos que continuar nessa batalha. Nós temos que ir à frente, continuar aprendendo, comunicando, formando quadros que tenham um mínimo de conhecimento. Me aborrece um pouco a supremacia absoluta do identitarismo, dessas questões colocadas pelo Fundo Monetário Internacional. Daí, algum ouvinte nosso diz, o Requião é um machista. Eu sou, no Paraná, o presidente de honra da LGTBQI. Pela minha prática, não pelos desfiles que eu nunca fui, mas pelo respeito que tive às minorias e às opções sexuais e tudo mais. Eu fui o governador que, em primeiro lugar no Brasil, criou as cotas para as pessoas de etnias, os negros e tudo mais, cotas na administração pública e nas universidades. Eu sou o relator e o autor, junto com a Marta Suplicy, eu fui o relator da união de pessoas do mesmo sexo. Eu sou, junto com a Marta também, trabalhamos juntos, eu fui o relator, o autor da lei definitiva, modificada, das cotas na participação das candidaturas dos partidos políticos. Eu tenho uma posição muito clara. Eu não faço muita fantasia, porque eu acho que a prática é o critério da verdade, o discurso e a ostentação não valem rigorosamente nada. Mas estou nessa luta. Eu tenho 81 anos, Anderson. Eu tenho aí mais uns 40 anos de vida útil só. Eu quero aproveitar a vida que eu tenho, conhecimento que eu adquiri como governador, senador, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, Parlamento Parlasul, Parlatino e tudo isso, a minha experiência, para ajudar a levantar a vida da sociedade. Eu sou filho de um pai que trabalhava de graça, era médico, 3 dias por semana, para atender os pobres. E o primeiro Partido Socialista do Brasil foi criado pelo meu bisavô, Justiniano de Melo e Silva. Eu fui formado na crença de que a nossa vida tem que servir para alguma coisa. Ela é curta e esse desespero condenado pelo Papa, pelo dinheiro, pela riqueza e pelo poder, tem que ser definitivamente banido do mundo. Pelo amor, pela identidade com as pessoas, com a fraternidade. Estou nesse jogo por isso. É isso, Requião. A gente te agradece demais a tua participação no jogo político. É fundamental a gente fazer esse debate que você traz aqui. Eu te desejo muita sorte e nesse processo que está colocado, nessa tua pré-candidatura, sucesso. E, mais uma vez, eu te agradeço a tua presença. A gente volta a conversar aqui, certamente, no Faixa Livre. Obrigado, Requião. Obrigado a você, Andy. Um abraço e a minha solidariedade absoluta ao Glauber. Caboclo porreta, firme, corajoso. É um exemplo para todos nós. E um abraço para o Renato, que foi vítima, claramente, nada a ver com a história da igreja. Ele foi vítima do racismo e da safadeza da Câmara de Vereadores de Curitiba. Um abraço aos dois, um abração a você. Valeu. Obrigado, Requião. Um abraço forte a você. Até a próxima. Conversamos aqui com o ex-senador, ex-governador do Paraná e pré-candidato ao governo lá do Paraná, Roberto Requião, do Partido dos Trabalhadores. E vamos aqui encerrando a edição de hoje do nosso Faixa Livre, agradecendo demais a participação de vocês, muitas, dezenas, centenas de mensagens aqui que a gente recebeu no dia de hoje. Agradeço muito a audiência, a participação, lembrando mais uma vez a importância de vocês compartilharem o nosso conteúdo, a nossa live, seguirem aqui o nosso canal, na verdade, se inscreverem aqui no nosso canal, ativarem as notificações para que vocês sejam avisados quando novos conteúdos estiverem disponíveis. Esse engajamento de vocês, telespectadores, é muito importante para que o Faixa Livre consiga avançando aqui no nosso país e agora nessa nova plataforma em que a gente se aventura na internet. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Eu desejo um ótimo final de semana e na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estaremos novamente aqui no nosso canal no YouTube Faixa Livre com mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês. Até segunda.